Oi, gente! O vídeo de hoje é de sonho, aquele sonho de padaria. Que aqui em Portugal se chama bola de Berlim. Eu vou fazer um sonho com creme de pasteleiro. Eu vou começar falando que eu vou usar de levedura. Eu vou usar esse fermento seco aqui. Eu uso aqui este daqui. Aqui nesse saquinho eu tenho 5,5 gramas de fermento. É fermento para pão. Não pode ser fermento para bolo. Tem que ser esse fermento aqui, ó, que é usado em pão. Eu vou usar o seco, mas vocês podem usar também aquele fermento fresco comprado no supermercado ou nas padarias. Se vocês forem usar o fermento fresco, vocês usem 15 gramas. 15 gramas equivale a um pacotinho do fermento seco, 15 gramas do fresco. Eu tenho um saquinho de fermento para pão seco. Esse daqui também acha fácil em qualquer supermercado aí do Brasil, esse fermento aqui de pão. É um fermentozinho seco. Então, eu vou usar um saquinho desse daqui, que aqui tem 5,5 gramas de fermento seco para pão. Aqui nesta bacia, eu tenho 2,5 xícaras de farinha de trigo, que dá o total de 400 gramas. Aqui eu tenho 50 gramas de manteiga derretida. São 50 gramas. Aqui eu tenho meia xícara de chá. Dá uma meia xícara de chá mal cheia, não chega a xícara bem cheinha, assim vocês colocam quase cheia de manteiga derretida. Aqui eu tenho 200 ml de leite. Eu amornei um pouquinho aqui o meu leite, porque aqui em Portugal nós estamos no inverno e hoje está um dia frio. Mas se você estiver numa região quente, bem quente, estiver no verão, não precisa mornar o leite, faz com leite em temperatura ambiente. Se estiver muito quente, pode até fazer com leite tirado da geladeira também, leite frio assim, geladinho, que não tem problema. Se estiver muito quente, se não, faz com leite em temperatura ambiente. E se tiver frio, amorna um pouquinho o leite. Não é para ferver nem nada, é só para mornar um pouquinho. Também vou usar aqui 2 gemas. E aqui eu tenho 1/4 de xícara de açúcar, que deu o total de 50 gramas. E uma pitadinha de sal, que tá aqui nessa minha colher, uma colherzinha de café só de sal. Eu vou fazer a minha massa no processador, mas essa massa pode perfeitamente ser feita na mão também. Primeiro tem que misturar. Aqui eu vou misturar a mesma coisa. Se vocês forem fazer na mão, é misturar a mesma coisa. É só misturar o fermento com a farinha primeiro. Vou colocar aqui no meu processador a minha farinha de trigo. Vou deixar a receita também por escrito aí nas descrições do vídeo. Já coloquei aqui no meu processador a farinha de trigo. Agora eu vou colocar o meu envelopinho de fermento e vou bater um pouquinho só para misturar a farinha com o fermento. Misturei aqui a farinha com o fermento. Agora eu vou acrescentar o resto dos ingredientes e vou processar tudo. Quem não tiver processador, faça a massa na mão, que dá certo do mesmo jeito. Coloquei o açúcar, agora eu vou colocar a manteiga derretida. Vou colocar aqui a pitadinha de sal. Pode ser manteiga com sal, pode ser manteiga sem sal, não tem problema. Vou colocar o leite. E vou colocar as 2 gemas. Agora eu vou processar tudo aqui, a minha massa do sonho. Já bati a minha massa, ela ficou assim, ó. Não tá muito dura, mas também não tá grudando muito nas mãos. Eu não vou colocar mais farinha, porque eu não quero uma massa muito dura. Vou colocar ali na bacia. Coloquei a massa aqui na bacia, ela não está grudando nas mãos.
Se a massa de vocês ficar muito mole, vocês colocam mais um pouquinho de farinha. Se ficar dura, mais um pouquinho de leite. Mas eu acredito que a massa vai ficar neste ponto aqui, ó. Ficando neste ponto, tá bom. Não tá muito dura, mas também não tá muito seca. Agora eu vou deixar aqui a massa crescer. Vou cobrir a massa com filme plástico e depois vou colocar um pano por cima e vou deixar a minha massa crescer por 1 hora. Enquanto a massa cresce, eu vou fazer o creme de pasteleiro. Fazer o creme para poder rechear os meus sonhos. Eu vou colocar nessa panela uma lata de leite condensado, raspas da casca de uma laranja, só a parte laranja, a parte branca não, que depois amarga. Então, só a parte laranja, raspas da casca de uma laranja. Pode pôr limão também, quem preferir. Duas colheres bem cheias de sopa de farinha de trigo. Vou misturar aqui para minha farinha se dissolver no leite condensado. A farinha, o leite condensado e as raspas da casca de uma laranja tem aqui. Dissolvi a farinha no leite condensado, a farinha de trigo. Dissolvi a farinha de trigo no leite condensado. Vou colocar umas gotinhas de extrato de baunilha, mais ou menos uma colher de chá. Laranja com baunilha combina muito bem. O cheiro tá maravilhoso. Agora eu vou acrescentar meia xícara de leite em pó, de boa qualidade. Acrescentei 500 ml de leite frio, meio litro. Agora eu vou levar no fogão e vou mexer ele sempre até ferver. Depois que ferver, depois que o meu creme ferver, eu vou deixar cozinhar por mais uns 3 minutinhos, desligar o fogo e vou cobrir com uma película aderente para deixar esfriar. Meu creme já ferveu, engrossou e agora eu vou deixar ele cozinhar por 3 minutos e vou desligar o fogo. Vou cobrir o meu creme com uma película plástica enquanto ele está bem quente ainda, com filme plástico, para não criar aquela crosta por cima, e vou deixar ele esfriar. Enquanto isso a massa está crescendo. Depois que ela crescer, eu volto para mostrar como que eu faço os sonhos ou as bolas de Berlim para vocês verem. 1 hora depois, minha massa cresceu muito. Olha como ficou grande aqui, encheu a minha baciazinha aqui. E agora eu vou enfarinhar um pouco a mesa, que eu vou abrir a massa e vou cortar os meus sonhos. Cresceu super, cresceu bastante.
Agora eu vou cortar aqui, eu abri um pouco ela aqui com as mãos mesmo, numa espessura mais ou menos de 2 centímetros, e vou usar um arozinho para cortar, ó. E vou cortar assim os meus sonhos. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, se não tiver cortador pode fazer bolinha e modelar as bolinhas. Já cortei os meus sonhos, agora eu pus o óleo ali para esquentar e vou deixar eles aqui descansando um pouquinho enquanto o óleo esquenta e vou fritar os sonhos. Fritar os sonhos em óleo quente, mas não muito quente. Se o óleo estiver muito quente, eles fritam rapidamente por fora e por dentro a massa continua crua. Então tem que ser um óleo quente, mas tem que ser um óleo não muito quente para que dê tempo dos sonhos fritarem por dentro e por fora. Já fritaram os meus sonhos, ficaram assim. Vou cortar aqui. Pode fritar no óleo muito quente, senão ele fica moreninho logo por fora e por dentro ele fica cru, ó. Tá bem fritinho por dentro. Agora o meu creme que eu fiz já esfriou completamente. Agora eu vou polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro em cima dos meus sonhos. Já recheei todos e vou polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Comi um, tá uma delícia, recomendo, a massa é maravilhosa, fica bem fofinha e é muito facinha de fazer, poucos ingredientes. Uma delícia de sonho ou bola de Berlim, como se chama aqui em Portugal. Este foi o resultado dos meus sonhos caseiros, deliciosos. Eu comi já e tá uma delícia. Espero que façam. Vou deixar a receita por escrito aí na descrição do vídeo. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.